Então, começou a gravação. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, tá? Vamos lá, então, pessoal, começar nossa aula número 3. Estatuto do Servidor Público Pernambuco, aula número 3. A próxima quinta, nós encerraremos o Estatuto do Servidor Público com o regime disciplinar e o PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Aí a gente encerra, tá? E aí a gente já vai iniciar um novo assunto, que é o regimento interno do TJPE, tá bom? Vamos começar, então, a estudar hoje as licenças. Primeira coisa, pessoal, quando você pega uma doutrina de direito administrativo, Marçal Justen Filho, né, Maria Silvia Zanella, Celso Antônio Bandeira de Mello e por aí vai, a gente vai olhar aqui o conceito que a doutrina dá para licenças. Licenças são afastamentos do servidor do serviço. Além das licenças, nós temos também as concessões, tá? Que também são afastamentos do serviço. O servidor público, ele se afasta por um tempo, tá? Porém, aquele período de afastamento, em algumas situações, conta como efetivo exercício, tá? Então, licenças são afastamentos que aqui o servidor faz jus e que estão previstos na legislação, previsto no Estatuto do Servidor de Pernambuco. O Estatuto do Servidor de Pernambuco, ele, a partir do artigo 109, ele abre o capítulo sobre as licenças, tá? Então, a gente tem aí no artigo 109, na verdade, a gente tem aqui um rol. Este rol, ou seja, esta lista aqui, gente, ela é taxativa. Significa dizer que as licenças que estão no Estatuto do Servidor de Pernambuco só são essas que estão aqui, tá? Licença como prêmio, que é chamada também de licença-prêmio, a licença para tratamento de saúde do servidor, a licença por motivo de doença em pessoa da família, a licença por motivo de gestação, também chamada de licença-maternidade, a licença para o serviço militar obrigatório, a licença para trato de interesse particular e, por fim, a licença à funcionária casada para acompanhar o marido. Primeiramente, essas são as 7 licenças. Se vocês forem pegar a Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal da União, vocês vão ver que lá tem outras licenças que não tem aqui. Então, por que eu estou alertando isso? Porque cada estatuto, como eu disse a vocês, os estatutos do servidor público são muito semelhantes, mas há diferenças. Então, por exemplo, aqui no Estatuto do Servidor de Pernambuco, aqui não tem algumas licenças que tem lá no Estatuto do Servidor Público Federal, que é a Lei 8.112. Então, para início de conversa, este rol, estes exemplos que estão aí nesses 7 incisos, eles são taxativos. Significa dizer que só há essas e mais nenhuma. Tá certo? Por quê? Princípio da legalidade. A administração pública só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Então, nenhum administrador público pode conceder uma licença que não esteja prevista em lei. Princípio da legalidade. O administrador público só faz aquilo que a lei manda, tá? Se não está na lei, ele não faz, tá bom? Então, primeiro ponto que a gente tem que olhar é essa taxatividade, certo? É este rol aqui das licenças que vem. Antes de falar das licenças em espécie, ou seja, aqui a gente vai ter os dispositivos da lei que vão tratar das licenças em espécie, ou seja, vai tratar cada uma de per si, cada uma individualmente, né? A lei ela vai explicar os critérios, os requisitos para a obtenção de cada uma. Mas antes da gente falar de cada uma dessas licenças, nós temos aqui algumas disposições gerais, que estão no artigo 110 e no artigo 111. Primeiramente, nós temos um dispositivo aqui, que é o artigo 110. Esse artigo 110 ele tem uma redação um pouco truncada. Por quê? Porque a gente precisa de uma explicação para entender um pouco esse dispositivo, tá? E eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu só ver aqui. Pronto, aqui são as férias, depois a gente fala. Então, o que que diz esse dispositivo aí? Tá? O artigo 110, ele diz assim, ó, vamos tentar entender. A licença concedida dentro de 60 dias contados do término da anterior,
será considerada como prorrogação. Vamos tentar entender o que a lei está querendo dizer aqui para a gente. A lei está dizendo assim, imagine aí que um servidor, ele tirou uma licença para tratamento de saúde no dia de hoje, tá? Ele tirou uma licença de 30 dias. E a licença foi até o dia 1 de setembro. 1 de setembro. Ele tirou 30 dias de licença para tratamento da sua saúde. A licença para tratamento de saúde, ela tem um prazo, pessoal. Um prazo máximo, tá? Então, aqui, a licença para tratamento de saúde, ela tem um prazo aqui que é de 24 meses. É o prazo máximo. A gente vai falar sobre isso, tá certo? Deixa eu achar aqui. Essa licença tem um prazo máximo. Aqui, Então, a licença para tratamento de saúde, ela tem um prazo máximo de 24 meses, 2 anos. Então, a licença para tratamento da saúde do servidor só pode ser tirada até 2 anos. Tá. Se acontecer alguma coisa, depois eu falo sobre o porquê disso aí. Então, vamos imaginar que cada licença, pessoal, se eu tiro uma licença, essa licença, eu tenho o direito de tirar uma licença até 24 meses. Certo? Beleza. Então, se eu tirei uma licença de 30 dias, do dia 1 de agosto ao dia 1 de setembro, certo? Tirei uma licença, voltei para o trabalho no dia 1 de setembro. Significa dizer o seguinte, se eu tirar, vamos dizer que 15 dias depois, um mês depois, no dia 1 de outubro, eu requeri outra licença. Significa dizer que eu terei mais 24 meses de licença. O que a lei está dizendo para a gente? Se eu tirar uma licença, tá? Ou, se eu tirar uma outra licença dentro do prazo de até 90 dias do término da primeira licença, essa nova licença não será considerada pela administração como, na verdade, uma nova licença, e sim uma prorrogação da primeira licença. Por quê? Porque se eu tiro uma licença dentro de 60 dias do término de uma, eu vou ficar sempre tendo um prazo sempre de 24 meses. Então, a cada licença que eu tiro, 24 meses. 15 dias depois, tirei outra licença, eu vou ter mais 24 meses. Depois de um mês, tirei outra licença, tenho mais 24 meses para tirar. O que a lei disse? A lei disse o seguinte, se a minha licença terminou hoje, dia 1 de agosto, e eu tiro uma outra licença até o dia 1 de novembro, no dia 1 do 10, 60 dias, 2 meses, essa licença é considerada uma prorrogação da anterior. Porque se for uma prorrogação, se eu terminei a licença no dia 1 de agosto, quando eu for tirar a outra no dia 1 de outubro, 1 do 10, eu não terei mais 24 meses de prazo. Esse prazo já diminuiu. Então, esse prazo não vai ser mais de 24, vai ser de 21 meses. Então, o que a lei está querendo dizer aqui? Vocês não precisam nem entender o porquê. O que tem que entender é o seguinte. Se eu voltei da licença hoje, dia 1 de agosto, professor Tiago, tirei licença, voltei hoje, tirei uma licença lá atrás de 30 dias, voltei hoje. Se até o dia 2 meses, 1 do 10, se até 1 do 10 eu requerer outra licença, o que acontece? Essa outra licença, a administração pública, ela não vai considerar como uma nova licença. E aí eu teria mais 24 meses de novo. Não. Essa licença que eu estou tirando no dia 1 do 10 vai ser uma prorrogação da primeira. Então, eu não vou ter mais 24 meses. Eu vou ter o quê? Eu vou ter de 1 do 8 a 1 do 10, eu vou ter usado já 3 meses. Vai ser menos tempo. O que vocês precisam entender é, se eu tiro uma licença e dentro de 60 dias eu tiro outra licença da mesma natureza, tá? Porque se eu tirar uma licença de outra natureza, se eu tirei uma licença para tratamento de saúde e dentro dos 60 dias eu tirei uma licença para acompanhar cônjuge, aí não é prorrogação, aí é uma nova licença. Mas se eu tirei uma licença, cheguei hoje, 1 de agosto, se até o dia 1 do 10 eu tirei outra, essa outra licença será considerada uma prorrogação da primeira. Tá? Então, o que vocês precisam entender é que
a licença concedida dentro de 60 dias contados do término da licença anterior é considerada uma prorrogação da primeira licença. E se eu tirei depois do dia 1/10, 2 meses depois do término, aí não é uma prorrogação, é uma nova licença e eu vou ter mais 24 meses de prazo. Oi, Tassi. Tassi? Perguntou? Não? Oi, perguntei. Oi. Foi porque meu microfone estava desligado. No caso, seria só se fosse o mesmo CID, não é isso? Não é o mesmo CID. Porque, veja, tem que ser a mesma licença. Por exemplo, se eu tirei uma licença para tratar a saúde, voltei no dia 1 de agosto, hoje, certo? Vamos dizer, eu voltei para o trabalho dia 1 de agosto. Se nesses 60 dias, ou seja, nesses próximos 2 meses, se até 1/10, 2 meses, eu pedir de novo a licença para tratar de saúde, a mesma licença, essa licença segunda não será uma nova licença. Ela é considerada uma prorrogação da primeira licença. Agora, se eu tirar depois do dia 1/10 e pedir outra licença, não é mais prorrogação, é uma nova. Entendeu? Agora, se eu tirei uma licença para tratamento da saúde, voltei hoje ao trabalho, e dentro desses 60 dias eu peço uma licença de outra natureza, uma licença para acompanhar cônjuge, ela não é considerada uma prorrogação, é uma nova licença. Então, só vai ser considerada uma prorrogação da licença anterior se for uma licença da mesma natureza. Licença para tratar da saúde, eu voltei ao trabalho dia 1 de agosto, se até o dia 1 de outubro eu pedi a mesma licença novamente, adoeci de novo, essa licença que eu pedi até o dia 1/10, essa licença ela é considerada a prorrogação da primeira licença. Significa dizer que eu vou ter menos tempo de licença. Tá certo? O parágrafo único, ele diz assim, para os fins deste artigo, o pedido da prorrogação da licença. O pedido deverá ser apresentado antes de findo o prazo da licença. Ou seja, vamos imaginar a situação que hoje é dia 1/8. Eu pedi 30 dias de licença para a saúde minha. Eu pedi. Dia 1/8 eu pedi a licença. Tenho 30 dias, ou seja, essa licença vai até o dia 1/9, né? Beleza. Se chegou lá para o dia 30/8, e o meu médico disse que eu não tenho como voltar para o trabalho ainda, eu tenho que fazer um pedido de prorrogação da minha licença antes de terminar o prazo da primeira licença. Então, eu tenho até o dia 31 de agosto para pedir a prorrogação da licença. Esse pedido tem que ser feito até o término da primeira licença. Então, para eu pedir, tirei uma licença do dia 1 de agosto ao dia 1 de setembro. Eu tirei essa licença. Beleza, tem 30 dias para tratar da saúde. Consegui essa licença, ela foi deferida. Ok. Se lá para o dia 20 de agosto, o meu médico diz, olha, você não tem como voltar ao trabalho no dia 1 de setembro, você vai ter que ficar mais dias doente, mais dias de licença. Aí o médico dá lá um novo atestado. Então, isso no dia 20 de agosto, ou seja, eu tenho 10 dias para a primeira licença. Para eu pedir a prorrogação dessa primeira licença, porque o meu médico disse que eu estou precisando, eu tenho que dar entrada na repartição até o último dia dessa licença, ou seja, até o dia 31 de agosto. Então, aí diz, para os fins deste artigo, o pedido de prorrogação da licença deverá ser apresentado antes do término do prazo da licença. Então, se a minha licença vai até 31 de agosto, eu não posso requerer a prorrogação, chegar lá, dar entrada na repartição no dia 1 de setembro, porque esse dia eu não posso. Tá certo? Eu tenho que pedir antes do final da primeira licença. Entendido isso, gente? Tudo certinho aí? Por favor, digam aí se estão compreendendo. Entendido. Entendido, né? Então,
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, que fins? De pedir prorrogação, o pedido tem que ser apresentado antes do término do prazo da licença. Aí vem, e imagina a situação que chegou no dia 20. Esqueçam o mundo. Olha para cá que isso aqui cai muito. Imagina que eu pedi uma licença do dia 1 de agosto ao dia 31 de agosto. 30 dias de licença para tratar da minha saúde. Quando foi no dia 25 de agosto, faltando aí 5 dias, né, 6 dias para terminar minha licença, o meu médico mandou eu prorrogar. Você não tem condição de voltar ao trabalho. Eu cheguei na minha repartição e pedi, no dia 25, eu entrei com um protocolo. É assim que a gente faz. Protocolo vem requerer prorrogação da licença por mais 30 dias, ou seja, até 30 de setembro. Dia 25, faltando 5 dias para terminar meu primeiro prazo dessa licença, eu entrei com um protocolo lá, no meu órgão público. Chegou o dia 31 e não me deram uma resposta. Se deferiram ou não o meu pedido de prorrogação de licença. Tá? Vamos dizer que essa resposta só veio no dia 10 de setembro. Aí a pergunta, entre o dia 1 de setembro, que foi o término da minha licença, e o dia 10 de setembro, que é quando a administração me deu a resposta, esse prazo aqui, esse vácuo aqui, e vamos dizer que a resposta foi negando. Então, no dia 1, no dia 25, eu pedi a prorrogação. Tá certo? No dia 25, eu pedi a prorrogação. Dia 1, terminou minha licença. A resposta só veio dia 10 de setembro. E do dia 1 para o dia 10, o servidor ele não vai trabalhar. Porque ele não sabe a resposta. Por alguma coisa lá demora, a repartição demorou para analisar. E se no dia 10 vem uma resposta negando o meu pedido de prorrogação, entre o dia 1 de setembro, que era o dia que eu era para ter voltado a trabalhar, e o dia 10 que eu obtive a resposta, negando, se foi negada, eu era para ter voltado ao trabalho quando? No dia 1, não é isso? E esses 10 dias que mediaram entre a data que eu era para voltar e a resposta da administração, eu não voltei para trabalhar, porque eu estava aguardando a prorrogação. O que acontece com o servidor, gente? A lei diz aqui, vamos reler. Para os fins deste artigo, o pedido deverá ser apresentado antes de fim do prazo da licença. E, se indeferido, se negado, contar-se-á como de licença o período compreendido entre a data do término, ou seja, dia 31, e o conhecimento oficial do despacho. Então, vou repetir, cheguei lá no dia 25, pedi uma prorrogação de licença. Beleza. Eu tinha 5 dias da primeira licença. Chegou o dia 31. No dia 1 é para eu voltar para o trabalho, 1 de setembro. Mas até agora eu pedi uma prorrogação, não tenho condição de trabalhar. No dia 10 é que eu vim receber a resposta. Aí a moça lá do setor de RH virou-se para mim e fez assim: olha, a sua licença foi negada, foi indeferida. Ah, e os dias? E entre o dia 1 e o dia 10, que eu estava em casa aguardando a resposta, eu vou levar falta? Não. Por quê? Porque quem deu causa a este atraso foi quem? Foi a administração pública. Não foi culpa do servidor que ficou esperando uma resposta que demorou. Então, aqueles 10 dias da data para ele voltar e a data que ele recebeu a resposta que negou o pedido de prorrogação, esses 10 dias o servidor será contado como efetivo exercício e também não será contado como falta. Entenderam? Essa é a parte mais difícil, gente, dessa parte de licença. Depois é filé. Entenderam? Por favor. Entendeu? É importante, porque essa parte é uma partezinha bem mais complicada. A gente precisa entender, né? Para terminar. Então, eu tenho que entender que se eu conseguir uma licença, pedir uma licença no dia 1 de agosto, no dia 1 de setembro, eu voltei ao trabalho.
Se do dia 1 de setembro voltei a trabalhar, de repente eu começo a me sentir mal e vou pedir outro afastamento para tratar a minha saúde. Se esse pedido for dentro de 60 dias, do dia 1 de setembro até o dia 1 do 11, se for dentro, se eu pedir nova licença nesse momento, isso é considerado como uma prorrogação da primeira licença. Primeiro ponto. Segundo ponto, se eu estou em gozo de licença para tratamento da saúde, faltando 5 dias para terminar a licença, o meu médico pediu para eu retornar, para eu não retornar, eu vou pedir a prorrogação. Chegou o dia de eu retornar, eu não tenho a resposta da prorrogação. Eu vou esperar 10 dias. Se essa resposta foi negada, esses 10 dias que eu fiquei aguardando serão considerados como uma licença, ou seja, o servidor não vai ser prejudicado. Ok? Vamos para frente. O artigo 111 diz: ao entrar em gozo de licença, é uma regra fácil, o funcionário comunicará ao chefe imediato o local onde poderá ser encontrado. Isso aqui também se aplica às férias. Quando o servidor está de férias, há uma regra aqui no estatuto que diz que o servidor ele tem que comunicar, olha aqui o artigo 106, isso se cabe às férias também. Ao entrar de férias, o funcionário comunicará ao chefe o seu endereço eventual. Por quê? Porque como nós somos servidores públicos, nós poderemos ter nossas férias interrompidas, tá? O nosso chefe pode convocar por uma emergência para a gente ter de voltar ao trabalho. As férias do servidor podem ser interrompidas por necessidade urgente do serviço público. Por isso que tem esse pedido para a gente ter que comunicar o local onde, eventualmente, se a gente estiver viajando, a gente deve comunicar sim. A mesma coisa ocorre com a licença. Quando a gente tira uma licença, a norma do artigo 111 diz que, ao entrar em gozo de licença, o funcionário comunicará ao chefe o local onde poderá ser encontrado. Às vezes a pessoa vai fazer um tratamento fora do estado, ela deverá comunicar a repartição, tá bom? Vamos, então, começar agora as licenças em espécie, e aí a gente está diante da licença-prêmio. Essa é uma licença que vamos pedir a Deus que ela não seja revogado, esse direito não seja extinto, porque é um direito muito bom que nós, servidores públicos, temos, a licença-prêmio. Pessoal, o que é a licença-prêmio? Como o próprio nome já diz, a licença-prêmio é uma espécie de recompensa ao servidor público que, durante um determinado período de tempo, ele não pratica nenhuma falta, ele se mostra um bom servidor. Então, o Estado vai dar uma espécie de um presente para o servidor, que é a famosa licença-prêmio. Vamos olhar o artigo. Essa turma gosta muito de cobrar. Vamos ver o que diz o 112. O 112, ele diz assim: serão concedidos ao funcionário, após cada decênio de serviço efetivo prestado ao Estado, 6 meses de licença-prêmio, com todos os direitos e vantagens do cargo efetivo. Isso quer dizer o quê? A cada um decênio, a cada 10 anos de efetivo exercício, o servidor público fará jus a uma licença de 6 meses. O que é essa licença? O servidor poderá se afastar do trabalho para fazer o que ele bem quiser, viajar, ficar em casa, tá? E durante esse afastamento onde ele estará em gozo dessa licença, será contado como efetivo exercício para fins de promoção, para fins de aposentadoria, tá? E o servidor, aqui o parágrafo único, ele diz que, a pedido do funcionário, a licença-prêmio poderá ser gozada em parcelas não inferiores a 1 mês. Por que isso, gente? Porque muitas vezes, imagine aí que o servidor, ele completou 10 anos de serviço público no dia 1 de agosto. Ele já pode chegar na repartição e requerer o gozo de 6 meses de licença, fora as férias. Então, muitas vezes o servidor vai ficar 7 meses em casa, muita gente não quer,
O servidor ele tem o direito de pedir o gozo dessa licença de forma parcelada. Então, o servidor ele pode escolher tirar 1 mês, 2 meses, 3 meses seguidos, mas ele não pode pedir 20 dias, 25 dias é o que a lei diz. Esta licença-prêmio poderá ser gozada em parcelas não inferiores a 1 mês. E olha, banquinha adora isso, a pedido do funcionário. Cuidado que se a banca bota a administração pública poderá, ex officio ou de ofício, parcelar a licença-prêmio, não. A lei está falando que é a pedido do funcionário. Então, a administração pública não pode te obrigar a gozar 1 mês, depois 2 meses, ou 1 mês, não pode. Isso é a pedido do servidor. Eu estou chamando a atenção porque esses pequenos detalhes aqui é que as bancas pegam a galera, tá? Ele muda isso aqui e bota. A administração pública poderá, de ofício, determinar que a licença-prêmio seja gozada em parcelas. Não, o cara vai lá e marca verdadeiro, quando é falso. Então, o órgão público ele não pode obrigar o servidor a parcelar o gozo da licença-prêmio, certo? Outro detalhe, na prática, gente, a licença-prêmio, na vida real, ela é algo que tem que ser negociada com a chefia, tá certo? Tem que olhar a conveniência do serviço, porque às vezes, por exemplo, você quer tirar uma licença-prêmio num determinado mês, naquele mês tem 3 colegas de férias, como é que vai ficar a vara? Vai ficar sem ninguém? Então, o juiz, que vai ser provavelmente o chefe de vocês, o juiz ou a juíza pode negar, ó, a gente está precisando de você, tá? Mas isso tudo justificado é possível. Na prática, isso é que acontece. E na prática, hoje em dia, ninguém mais, eu digo a vocês, eu não vejo mais quase nenhum servidor tirar licença-prêmio. Mais tarde eu vou dizer por quê. Artigo 113, ele diz assim, pronto. Aqui é algo onde a gente tem que ter muito cuidado, porque o estatuto vai dizer assim, ó, o servidor tem direito a tirar a cada 10 anos de efetivo serviço, a cada 10 anos, o servidor ele tem direito a receber 6 meses de licença-prêmio. Todavia, a norma traz algumas situações em que essa licença-prêmio não será concedida, ou seja, o servidor vai perder esse direito. Então, diz o artigo 113 que não será concedida licença-prêmio. Não será. Se houver o funcionário no decênio correspondente. 1. Cometido falta disciplinar grave. Olha que não é qualquer falta disciplinar. É uma falta disciplinar grave. Aí a IBFC vem e coloca quando o servidor tiver cometido falta disciplinar de natureza média. Falsa questão. Porque a lei está dizendo, não é qualquer falta disciplinar que dá ensejo à perda da licença-prêmio. Não. Só dará ensejo à perda da licença-prêmio se a falta disciplinar cometida pelo servidor for uma falta grave. Tá certo? Cuidado com isso. Quando é que o servidor perde o direito à licença-prêmio? 2, nessa segunda situação. Se ele tiver faltado ao serviço sem justificação por mais de 30 dias. Professor, por mais de 30 dias no mês Não. Por mais de 30 dias durante o período aquisitivo de 10 anos. Então, vamos dizer que Tassi tomou posse no TJ no dia 1, hoje, 1 de 8 de 2025. Tassi vai ter direito à primeira licença-prêmio dela em 1 de agosto de 2035. A primeira licença. Se durante esses 10 anos ela tiver praticado qualquer um desses atos, ela perde o direito da licença-prêmio. É o somatório, né? Esses 30 dias, primeiro tem que ser faltas não justificadas, e aqui a lei diz, ó, se houver o funcionário no decênio, ou seja, não é se você faltar mais de 30 dias num ano, é mais de 30 dias em 10 anos, tá certo? Agora falta, obviamente, sem justificativa. Também não terá direito a receber licença-prêmio o servidor que, durante
esse decênio tiver gozado licença por mais de 120 dias, consecutivos ou não, por motivo de doença em pessoa da família. Então, imagine que durante esse primeiro período aquisitivo, a sua primeira licença-prêmio, Tassi, você teve que tirar, durante esses 10 anos, contando as licenças que você tirou para ficar cuidando de um parente seu em casa, nesses 10 anos, essas licenças somaram mais de 120 dias. Você não terá direito a essa licença. Por que, gente, isso existe? Como eu disse a vocês, a licença é um prêmio para aquele servidor que se mostra um servidor dedicado e por aí vai, tá? Ô, professor, mas Oi. como é que a pessoa vai, assim, cuidar para que uma pessoa da família não adoeça? Infelizmente. Não achei justo isso, não. Infelizmente. Agora, cuidado, viu, Nanda? Veja que não é qualquer licença. Observe aqui, ó, que aqui você não é qualquer licença. Por exemplo, gozado licença, veja se você acha que licença para tratamento da saúde do servidor. Aqui não. Por exemplo, a licença para tratamento de saúde, ela não gera prejuízo para você adquirir a licença prêmio. Porque não é culpa da pessoa. Mas essa licença ela existe para tratar de alguém da família, mas vocês vão ver até, que a gente vai falar dela mais na frente, essa licença, gente, ela é uma licença que é remunerada até um certo período, até um ano. Depois de um ano, essa licença aqui, ela não é remunerada, não. Já a licença para a gente tratar da saúde, você pegou uma doença, vai ficar afastado 90 dias do serviço, está em casa doente. Essa é remunerada. Até os 24 meses doente, você é remunerado. Porque é doença do servidor. Tá? Então, cuidado. Quais são os tipos de licenças que, uma vez tirada, pode fazer com que você perca a sua licença prêmio? Que daqui a pouco eu vou dizer porque é um sonho essa licença prêmio. Primeiro, se o servidor, durante o decênio, a década, tirou uma licença por motivo de doença em pessoa da família por mais de 120 dias nos 10 anos, ela vai perder esse direito. Qual é a outra? Se o servidor tirou uma licença para tratamento de interesse particular. Essa licença, inclusive, é uma licença sem remuneração. E é uma licença que, inclusive, não conta para fins de promoção de servidor. Essa licença você tira, mas é uma licença que o servidor perde coisa pra caramba. Perde a remuneração. O tempo que ele tira de licença, que é até 4 anos, ele não conta para aposentadoria, não conta para promoção, para nada. E se esse servidor, durante os 10 anos, tirar essa licença, é aquela licença por motivo de afastamento do cônjuge, funcionário civil ou militar ou servidor da administração pública, direta ou indireta. Aquela mulher que vai acompanhar o marido, que é servidor público, militar ou civil, vai ser deslocado para outro ponto do território nacional, ela vai acompanhar ele. Se essa licença, durante os 10 anos, ela for por mais de 90 dias, você perde o direito. Tá bom? Então, seria bom vocês tentarem memorizar quais são as situações em que o servidor perde o direito à licença-prêmio. Primeiro, se no decênio, se durante os 10 anos, esse servidor tiver cometido uma falta disciplinar grave, ele perde. Se esse servidor, durante os 10 anos, tiver faltado ao serviço sem justificação por mais de 30 dias, são aquelas faltas não justificadas, e se durante os 10 anos o servidor tirou uma licença por motivo de doença em pessoa da família por mais de 120 dias, se o servidor tirou uma licença para tratar interesse particular, e aqui a lei não coloca prazo, e se o servidor tirou a licença por motivo de afastamento de cônjuge por mais de 90 dias. Então, se ocorrer uma dessas situações, o servidor perde o direito à licença-prêmio. Tá? E agora a gente vai entrar no ponto que eu considero aí o ponto mais importante, que é esse artigo 114. Pessoal, primeiro eu vou ler esse artigo 114. Esse artigo 114, ele diz assim: será assegurada a percepção da importância correspondente ao tempo de duração da licença-prêmio deixada de gozar pelo funcionário em caso de falecimento ou quando a contagem do aludido tempo não se torne necessária para efeito de aposentadoria. Vou explicar esse dispositivo aqui
porque esse dispositivo aqui vocês não vão entender. Veja só. O que é que quer dizer a lei? A lei quer dizer o seguinte: imagine que durante os seus 35 anos de serviço para o tribunal, você adquiriu, vamos dizer, 35 anos, quantas licenças-prêmio? 3. Cada licença-prêmio, 6 meses. Então, você teria aí 18 meses de licença-prêmio. Vamos dizer que durante esse período, tá? Vamos falar de morte. Vamos dizer que o cara está trabalhando há 20 anos no TJ. Ele morreu. O servidor morre. Ele tinha 20 anos de serviço, 2 licença-prêmio, 12 meses. O cara morreu. O que é que a lei está querendo dizer? A lei está querendo dizer que, em caso de morte, aquele servidor que não teve a oportunidade de tirar essa licença, esse período, ele será convertido em pecúnia, em dinheiro, e ficará para o cônjuge, ou, na falta do cônjuge, para os herdeiros. Tá? A lei está dizendo isso para a gente. Ele também receberá, esse servidor, na aposentadoria, caso ele se aposentou. Vamos imaginar que o cara chegou lá no último dia, se aposentou. Se aposentou, não gozou nenhum mês de licença-prêmio. E nem usou esse tempo de licença-prêmio para contagem de aposentadoria. O que é que isso quer dizer, gente? Vê só. Vamos imaginar, tá? Vou dar um exemplo melhor para vocês entenderem. Vamos imaginar que daqui a 6 meses, eu, professor Tiago, eu já posso entrar com a solicitação de minha aposentadoria. Vamos dizer, hoje é dia 1 de agosto, 9, 10, 11, 12. Vamos dizer que no dia 1 de janeiro eu já posso chegar no TJ e dar entrada na minha aposentadoria. Beleza. Mas vamos dizer que hoje, no dia de hoje, eu tenho uma licença-prêmio que eu nunca usei. O que é que o pessoal fazia? Pegava esses 6 meses que ele não usou e colocava para contagem desses 6 meses que faltam para me aposentar. Ou seja, a partir de hoje eu não preciso mais trabalhar, porque eu vou pegar os 6 meses que faltam para eu me aposentar voluntariamente e vou usar aí. É a chamada contagem fictícia de tempo de serviço. Então, se eu tenho 6 meses de licença-prêmio que eu nunca usei, e se faltam 6 meses para eu me aposentar, eu não vou precisar trabalhar esses 6 meses. Eu pego os 6 meses da licença que eu não usei, eu jogo ali, hoje eu já paro. Entenderam isso? Entenderam isso? Então, vamos imaginar que o servidor se aposentou e ele não usou esse tempo. Ele se aposentou mesmo contando dia a dia. Aqui o artigo está dizendo que o servidor pode transformar esse período em dinheiro. Ok? Mas eu vou chegar lá onde eu ainda quero. Olha só. O valor da licença-prêmio, vamos imaginar essa situação que o camarada pediu, minha diretora da prefeitura fez isso, até sair a portaria de aposentadoria. Pois é, Mariana, muitos servidores públicos, agora, a lei é antiga, isso é proibido na Constituição Federal já hoje, tá? Ninguém pode fazer mais isso hoje em dia, porque a Constituição, acho que no artigo 40, não lembro do parágrafo, a Constituição proíbe a contagem fictícia de tempo de serviço. Contagem fictícia é isso. Se na data de hoje faltam 6 meses para eu me aposentar e eu tenho 6 meses de licença-prêmio que eu não usei, eu pego esses 6 meses, jogo aí, eu não preciso mais trabalhar. Pronto, eu me aposento. Porque, na verdade, é fictício. Por que é fictício? Porque eu não trabalhei os 6 meses restantes mesmo. Eu peguei ali um bônus de dias, joguei ali e tchau. A mesma coisa é com férias. Se o cara tinha 1 ano que não tirou férias, faltava 1 ano para ele se aposentar, ele pega o período de férias, joga ali e não vai mais trabalhar, se aposenta. Ele antecipa. Tá? Só que hoje isso não é mais possível. Mas para fins de prova, beleza. Então, para fins de prova, o que é que diz o artigo 114? Que se eu não usei a licença-prêmio até a data da minha aposentadoria, eu posso pegar esse período de licença-prêmio e transformar em dinheiro. Se eu tenho 6 meses de licença-prêmio,
cada mês desse, eu vou converter em dinheiro. Então, vão ser 6 meses da minha remuneração. Então, se a minha remuneração mensal é 10 mil, o que é que vai acontecer? O tribunal vai me pagar 60 mil. Eu me aposento e recebo essa grana. Ou, se o servidor morre, está na ativa, morreu, teve um infarto, morreu, ele tinha lá 2 licença-prêmio, 12 meses que ele não usou. O que é que vai acontecer? O Estado vai transformar esses 12 meses em dinheiro. Cada mês é um salário, vai transformar em dinheiro que vai ficar para a família. Agora, isso aqui está entendido? Entenderam bem? Entendido. Agora, hoje, a notícia boa que eu tenho é a seguinte. Esquece um pouquinho a lei. Na vida prática, o que é que hoje acontece? A Constituição do Estado de Pernambuco, ela teve uma emenda, acho que foi em 1998. Essa emenda proibiu a conversão da licença-prêmio em dinheiro em qualquer situação, exceto em caso de falecimento do servidor. Ou seja, a licença-prêmio só poderia ser convertida em grana se o servidor morreu e não usou a licença-prêmio. Hoje, essa é o entendimento, isso é o que está disposto na Constituição do Estado de Pernambuco. Só que, para nossa alegria, o STJ, ele, de 5 anos para cá, o STJ já fixou o entendimento de que, independentemente de qualquer causa, de qualquer situação, o servidor público, quando dá aposentadoria e não utilizou a licença-prêmio, isso será convertido em dinheiro. Isso hoje já é tema repetitivo do STJ. Então, hoje, quase todo mundo não goza licença-prêmio. Por quê? É uma poupança gorda que vai ficar para você. Então, por exemplo, eu tenho uma licença-prêmio, 10 anos. Estou com 14 anos. Daqui a 6 anos, 2 licença-prêmio. 12 meses. Como é que a licença-prêmio é paga? Olha aqui. O valor da licença-prêmio corresponderá a 6 meses do vencimento atribuído ao funcionário no mês em que houver completado o respectivo decênio. Então, por exemplo, se hoje eu completei uma licença-prêmio no dia 1 de agosto, eu consegui 10 anos. Vou dar um exemplo. Eu vou pegar o valor da remuneração hoje, vamos botar 15 mil. E quando eu me aposentar, eu vou multiplicar o valor da remuneração hoje por 6 meses. Então, 15 vezes 6, sei lá, dá 90 mil reais. Eu vou receber esse dinheiro. Então, por exemplo, tem muito servidor hoje que acumula 3 licença-prêmio. Quando vai se aposentar, gente, bota 500 mil no bolso aí, brincando. E hoje isso, você não precisa nem entrar mais na justiça. Você, no dia de sua aposentadoria, você só faz preencher um requerimento, o TJ, em um mês ele paga em uma única parcela. Tem colega meu que se aposentou, botou 500 mil no bolso de licença-prêmio que não usou. Tem gente que usa para viajar, para ficar em casa, enfim. As minhas vão ficar aí, né? Se eu morrer, fica aqui para os meus. Eu espero não, eu espero usar isso aí. É isso que eu estava pensando. Se o cara morrer, quem ganha é a família, né? Ele trabalhou tanto, quem ganha é a Mas família. pelo menos o indivíduo, o sentido da norma é amparar a família, pelo menos a família. Deixar a Agora, família isso aqui, amparada. pessoal, isso aqui serve para qualquer cargo público, viu? Qualquer cargo público, tá, minha gente? Em prefeitura, na União, isso é súmula, tema do STJ. Isso aqui tá? Beleza, então, o que nós vimos aí vimos aí, então, a licença-prêmio. Vamos para a licença para tratamento de saúde. O artigo 115 diz: a licença para tratamento de saúde poderá ser concedida a pedido ou de ofício. De ofício quando vocês virem essa expressão sempre de ofício, é por iniciativa de. Então, às vezes a gente vê em processo civil. O juiz pode de ofício. O que é de ofício? Por iniciativa dele. Então, aqui, de ofício é por iniciativa da própria administração pública. Então, a licença para tratamento de saúde, ela pode ser concedida porque o servidor foi lá e pediu, ou quando o próprio serviço público foi lá e determinou. Por exemplo, seu chefe está lá vendo você numa situação de muita... sua saúde está muito periclitante, né? E você está lá, o chefe vai lá e vai solicitar a sua licença
para tratamento da sua saúde. Então, a licença pode ser concedida ou a pedido do servidor, a requerimento dele, ou de ofício, por iniciativa da própria administração pública. Observação importante aqui. Parágrafo 1º. Para a concessão de licença prevista neste artigo, olha isso aqui, é indispensável inspeção médica que será realizada quando necessário no local onde se encontrar o funcionário. O que é que isso quer dizer, gente? Para a gente tirar uma licença para tratamento de saúde, não adianta apenas o laudo do seu médico particular. Não adianta. Você vai ter que se encaminhar para uma junta médica do órgão público que você trabalha para ser avaliado. Então, isso para questão de concurso é uma maravilha. Para a obtenção da licença para tratamento de saúde, é indispensável inspeção médica. Inspeção médica aqui, repito, não é o laudo do seu médico particular. Isso, claro que pesa, mas além disso, você tem que se submeter a uma inspeção médica e a lei continua que, quando for necessário, vai ser realizada no local onde o servidor se encontra. O servidor está hospitalizado, a junta médica vai até lá, porque ele não pode se locomover. Parágrafo 2º. Tudo que eu estou falando aqui é importante, gente, porque eu já vi em questão de Lei 8112, enfim, questão de licença sobre a Lei 6123, nossa lei quase não tem. O parágrafo 2º diz que a licença para tratamento da saúde deverá ser requerida no prazo de 10 dias a contar da primeira falta ao serviço. Então, vamos imaginar, fiquei doente. Hoje, dia 1, eu não fui trabalhar. Eu tenho até 10 dias, a partir de hoje, para pedir a minha licença. Não vamos nos perguntar por quê. Mas, para fins de prova, basta apenas a gente memorizar e saber disso. Que eu tenho o prazo de 10 dias para requerer a minha licença, a contar da primeira falta ao trabalho. Então, faltei hoje, sexta, você conte aí 10 dias. E a lei não coloca úteis, se a lei não fala em dias úteis, quando a lei, qualquer lei, não colocar úteis, é porque são dias o quê? Corridos. Onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete fazer. Então, se a lei quisesse dizer que eram dias úteis, aqui tinha 10 dias, a lei escrevia úteis. Se a lei não escreve úteis, são 10 dias corridos. Então, eu faltei hoje ao serviço, eu vou contar 10 dias para dar entrada no meu pedido. Entendido? Ok. Então, aqui é uma questão óbvia, fim do prazo da licença, obviamente o funcionário deverá reassumir imediatamente o exercício. Vamos continuar aqui. Isso aqui vocês vão ler, não é difícil, tá? Obviamente, nas localidades em que não houver junta médica, a inspeção poderá, a juízo da administração, ser realizada por médico da Secretaria de Saúde. Então, imagine um servidor público do TJ que mora em Machados, que é uma cidadezinha que tem até uma aluna nossa aqui. Vamos imaginar que lá não tenha uma junta médica. Então, o que pode acontecer é o quê? A administração pública pode aceitar que a perícia seja feita por um médico qualquer da Secretaria de Saúde, que não seja um médico, uma junta médica do órgão que você trabalha. A inspeção médica, a junta médica é do órgão que você trabalha, tá certo? Aqui também, são alguns artigos que são de fácil interpretação. Na licença requerida por funcionário que estiver em outro estado, a inspeção será realizada pelo órgão médico oficial, que remeterá o laudo respectivo à repartição competente. Às vezes você vai fazer um exame em São Paulo, lá mesmo você ficou internado, a lei está dizendo que essa inspeção será realizada por um órgão médico oficial, aqui a lei não diz, mas também não é nada muito importante para a gente, certo? Aqui é importante. Aqui já caiu. Esse artigo 119, gente, ele é muito importante. Quer ver?
Ele diz assim: o funcionário, e isso é importante, não poderá permanecer em licença para tratamento de saúde por período superior a 24 meses. Para aí. Então, se cair na prova, prazo para licença para tratamento de saúde, qual é o prazo máximo? 24 meses, 2 anos. Então, aprendemos que o prazo da licença para tratamento de saúde é até 24 meses. Por quê, professor? A gente vai entender por que dá. Aí, se o cara continuar doente, professor, se o cara ficar doente por mais de 2 anos, acontece o quê? Aí vem, ó, exceto nos casos considerados recuperáveis. Por quê, pessoal? Porque se você está de licença 2 anos, não fica bom, qual é a conclusão a que se chega? Você precisa se aposentar por invalidez. Se você ficar, passou de 2 anos, tratando da licença médica de 2, passou 2 anos, qual é o sentido da lei? A lei quer dizer assim, bom, se já faz mais de 2 anos, esse funcionário não se curou, a gente vai aposentar por invalidez. Ninguém pode ficar eternamente de licença. Nenhuma situação pode ficar no mundo jurídico instável. Tem que se resolver. Agora, a lei coloca, exceto nos casos considerados recuperáveis. Por quê? Aqui vem o perigo. Se essa doença, você chegou em 24 meses de licença, você foi para uma junta médica lá da sua repartição, e a junta médica disse, ó, ele ainda tem chance de ficar bom, o caso dele é recuperável. Então, sendo recuperável, aí sim, esse prazo pode ser superior a 24 meses. Então, vamos voltar aqui. Licença para tratamento de saúde. Prazo máximo, 24 meses. Esse prazo pode ser aumentado, prorrogado? Pode. Em que situação? Quando a doença, o caso do servidor, for considerado recuperável. Porque se for recuperável, a junta médica vai dizer, ó, daqui a 2 meses ele já está bom, pode voltar ao trabalho. Mas se o cara tiver uma doença que não tem mais recuperação, fica lá só, aposenta o cara. Dúvidas? Então aqui a lei diz, ó, exceto nos casos considerados recuperáveis, nos quais, a critério da junta médica, a licença poderá ser prorrogada. Certo? Entendido? Agora sim, professor, fez todo sentido, porque quando eu li, eu digo, gente, e o que não é recuperável faz o quê? Total sentido agora. Porque o objetivo é esse, né? A gente, quando lê isso, a gente pensa, danou, se o cara, coitado, está doente, uma doença e lascou-se. Não. O objetivo é esse, né? Se a doença, se chegou 24 meses, o cara não ficou bom, aí a junta médica vai checar, vai fazer uma análise, ó, a doença desse cara, esse cara está, né? Até ruim, não gosto nem de falar nisso. O cara está com aquela doença que a gente sabe e ele não tem mais jeito. Então, o órgão público vai aposentar você. Você vai ser aposentado. Agora, se a junta olhar, não, daqui a mais 5 meses ele está bom, volta para o trabalho, aí a licença pode ser prorrogada. Agora, a critério da junta médica, tá? Não do médico do servidor. Aqui é fácil. Aqui o artigo 120 fala do sigilo sobre laudos e atestados médicos, obviamente que a vida da gente não pode ser devassada. Hugo quer perguntar? Oi, Hugo. Hugo? Ô, professor, boa noite. E no boa caso, noite, depois, se essa doença for conseguir a remissão, ele pode solicitar a reversão da... Aí é que tá, pode sim, porque veja, a licença não tem um prazo de 24 meses, por isso que eu falei aquele negócio, uma licença, uma licença que é requerida dentro de 6 meses depois do término de uma, é considerada uma prorrogação. Então, vamos dizer, o cara voltou, tá? Não, aí nesse caso, você está falando que tem uma remissão e o cara vai ser aposentado, viu, Hugo? Porque, principalmente, determinadas doenças, quando a doença... É como eu disse, se a remissão vier, a junta médica vai avaliar. Se o caso for irrecuperável, aposenta.
Ele Mas não se fica, tiver não. remissão, ele pode iniciar um tratamento de novo? Pode tirar outra licença. Pode tirar outra licença. Não estou dizendo depois de Não aposentado. necessariamente. Agora, aí é que eu digo, a junta médica tem que olhar. Se for recuperável, ele tira outra licença. Agora, se não for recuperável, ele vai ser aposentado. O que não Não pode é estou o dizendo servidor. depois dele ser aposentado. Digamos que ele teve um novo tratamento e conseguiu a Ah, remissão estou da entendendo. doença. Aí ele pode pedir reversão, a pedido. Aquilo que a gente viu lá, lembra? Lembra que a gente estudou reversão? O que é reversão? Sim. É o retorno à atividade do servidor cuja aposentadoria por invalidez foi considerada insubsistente ou a pedido do servidor, quando ele se aposentou voluntariamente e ele vai lá e pede para voltar. Aí é quando vai ter um caso de reversão. O servidor vai e pede. Se a administração topar, ele volta ao serviço. Tá certo? Entendido? Então, outra coisa, quem está de licença, o artigo 121 diz, se o funcionário licenciado para tratamento de saúde vier a exercer atividade remunerada, a licença será interrompida com a perda total do vencimento, até que o servidor reassuma o exercício do cargo. E mais, os dias correspondentes à perda do vencimento de que trata este artigo serão considerados como de licença. Então, servidor que está de licença para tratamento de saúde, está trabalhando, ele vai perder, a licença vai ser interrompida, ele vai perder os vencimentos. Então, não pode exercer atividade, obviamente, né, por razões óbvias, certo? Essa norma aqui é muito fácil também, julgado apto pela inspeção médica, né? A gente terminou a licença, você vai lá para a junta médica está ok, o senhor pode retornar, o funcionário reassume imediatamente. Cuidado que aqui a gente tem que ter muito cuidado com o prazo. Repare que o servidor cuja licença encerrou, ele vai ser julgado apto pela junta médica, da repartição pública dele, a junta médica vai dizer que está liberado, pode voltar ao trabalho. Então, ele vai reassumir o trabalho imediatamente. A lei não fala no dia seguinte, dentro do prazo, então cuidado, porque se a IBFC botar aqui, isso aqui para fazer uma questão e lascar meio mundo de gente, eu vou aqui e volto já. Quer ver? Pode botar a IBFC, julgue os itens a seguir, item 1, para marcar VOF, julgado apto pela inspeção médica, o funcionário reassumirá, no prazo de 3 dias úteis, o exercício, sob pena de se considerar como falta. O cara vai marcar verdadeiro, a lei não fala, é imediatamente. Aí o que é que você faz? Você imprime a lei e vai nos seus marca-textos, marcando essas palavras que podem ser objeto de pegadinha da banca, certo? Vamos agora para essa licença, vamos aguentar aí, tá, gente? Vamos, que a gente está com 1 hora de aula, mas vamos andar mais um pouquinho, tá? A gente precisa andar. Licença por motivo de doença em pessoa da família. Aqui a gente precisa ter uma atenção seguinte. Qual o objetivo dessa licença? Essa licença é um direito do servidor público. Não existe essa licença na CLT. Essa licença, ela dá direito a que o servidor público se ausente do trabalho para acompanhar alguma pessoa da família que esteja doente e cujo tratamento não pode, né, cujo tratamento necessita do acompanhamento daquele servidor. E o servidor também tem que demonstrar que o acompanhamento desse parente que está doente não pode ocorrer com o serviço concomitantemente, ou seja, ele não pode ficar trabalhando e acompanhando a pessoa, não tem jeito, ele vai ter que acompanhar esse parente. Então aí será concedida a ele uma licença por motivo de doença em pessoa da família. Então o marido, a esposa ficaram doentes, vai fazer uma cirurgia, vai ficar 60 dias em casa e o seu marido, a sua esposa, vocês são sozinhos, não tem ninguém para ficar, você pode, lá na sua repartição, requerer essa licença. Agora, essa licença, gente, ela é uma licença que tem alguns... Vamos logo para a parte de remuneração. Lembrando, licença para tratamento de saúde é ou não é remunerada? Sempre é remunerada com vencimento integral. Agora essa, para acompanhar pessoa da família, aqui, cuidado. Primeiro, qual é o prazo da licença por motivo de doença em pessoa da família? É o mesmo da licença para tratamento de saúde do servidor. Máximo de 24 meses. Mesma coisa.
Eu fiz um quadrinho aqui comparativo que eu vou colocar aqui já já. Então, o prazo máximo da licença por motivo de doença em pessoa da família é o mesmo prazo da licença para tratamento de saúde, 24 meses, até. Não é de 24 meses, é até. Essa licença por motivo de doença em pessoa da família, ela tem uma característica peculiar. Primeiro, se essa licença for até 3 meses, você vai receber o seu salário cheio. Passou de 3 meses até 1 ano, você recebe metade do seu salário. Do salário não, né? Do vencimento. Olha aqui, não é nem remuneração. E a partir do 13º para frente, é sem vencimento. Então, essa licença, ela só é com vencimento até 1 ano. E tem mais. Até 3 meses, salário cheio. Passou de 3 meses até 1 ano, metade do salário. A partir de 1 ano de licença, você vai poder acompanhar o seu parente, mas não vai receber nada. Tá bom? Bora ver aqui agora. Vamos ver aqui o artigo 125. Muito importante. Primeiro, gente, não é qualquer pessoa da família que dá direito a nós, servidores, requerermos essa licença. Diz o artigo 125 que o funcionário poderá obter licença por motivo de doença na pessoa de... Aí vem ascendente. Ascendente. Na linha reta, ascendente... O grau de parentesco aqui, a gente tem que se socorrer do Código Civil. O grau de parentesco pode ser consanguíneo ou afim. Então, a gente tem parente consanguíneo ou parente por afinidade. O parente consanguíneo é aquele que tem uma ligação de sangue com a gente. Parente afim ou por afinidade é aquele parente que não tem laços consanguíneos, mas que a lei elege como parente, o critério de afinidade, como o cunhado, a cunhada, o sogro, a sogra, o genro, a nora. Então, quem é que, se ficar doente, a gente pode? Os ascendentes. Então, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Se algum desses, tataravô, ninguém tem. Mas... se algum desses ficarem doentes, você tem direito a pedir licença. Descendente, filho, neto, bisneto e por aí vai. Pode tirar. Parentes colaterais. Colateral são os parentes que não são de sangue. Colateral são aqueles que não são nem ascendente nem descendente. Não tem um tronco nem para cima, não está na nossa árvore genealógica, para cima nem para baixo. Colateral está de lado. Irmão, tio. Então, até o 2º grau. Eu depois, pessoal, que terminar essa aula, eu vou jogar um esqueminha sobre essa questão de parentesco, para facilitar para vocês. Eu vou botar aí uma árvorezinha, fica bem facilzinho para a gente ver. Mas aqui, ascendente, eu posso tirar licença. Pai, mãe, vô e vó, bisavô, bisavó. Descendente, filho, neto, bisneto, eu posso pedir. Parente colateral consanguíneo, até o 2º grau. Então, até o 2º grau, minha gente, a gente só pode se for irmão. Tio não pode mais. Então, irmão e irmã. Tá? Para vocês não se complicarem na árvore. Parente colateral consanguíneo, eu só posso tirar licença se for até o meu irmão. Tio e primo, esquece. Só irmão e irmã. E parente afim vai até genro, nora e ponto final. Sogro, sogra, genro e nora. Ponto final. Vou colocar lá. Então, se um primo seu está doente, o cara é sozinho, você quer tirar licença para acompanhar ele, você não vai poder. Porque primo, gente, primo que a gente diz, primo de 1º grau, ele já é de 3º grau, na verdade. O filho do tio já é de 3º grau. Exatamente, Mariana. Né?
Então, não pode, é até segundo grau. Então, eu vou colocar esse quadrinho. Então, não é qualquer pessoa da família. A IBFC pode botar uma questão dizendo Pedro, né, cujo tio está doente, requerer, ele terá direito, a gente tem que ver, tio não pode. Quem mais dá direito a gente tirar essa licença? O cônjuge, marido, esposa. Só que o cônjuge, gente, tem que ser o cônjuge do qual o servidor não seja legalmente separado. Porque você pode estar casado no papel, mas estar em separação de corpos. Ou estar também na situação de separado de fato. A separação de fato. E a separação de fato é quando o casal não está mais junto, não tem mais nada. Essa é a separação de fato. Então, esse cônjuge tem que morar com você, tem que ser o seu companheiro. Porque se tiver casado no papel, vocês não estão mais juntos, você não tem direito. Ou você ainda pode pedir essa licença se, no caso, for uma pessoa que viva às suas expensas e conste do seu assentamento individual. Por exemplo, mora com você. Eu vejo muito isso, pessoas que têm uma empregada doméstica, que ficaram idosas e fica lá na família. E é uma pessoa que é sua dependente. Um sobrinho seu, que você adotou, que você é tutor, que você lá no imposto de renda bota lá como seu dependente, você também pode tirar a licença. Então, primeiro requisito para tirar a licença, tem que ser uma dessas pessoas aqui. Primeiro requisito é esse. Ou ascendente ou descendente, ou até o segundo grau, colateral, consanguíneo afim. Cônjuge, desde que o cônjuge viva com você, ou pode ser uma pessoa que seja seu dependente, você declare como dependente. E além desse requisito, você tem que provar que seja indispensável a sua assistência. Ou seja, se tiver alguém na sua casa que possa cuidar dessa pessoa, você não pode tirar a licença. Você tem que comprovar que só tem você para cuidar dessa pessoa, para ficar com ela no hospital, dormir, não tem mais ninguém. Você tem que comprovar. E o terceiro e último requisito, você tem que provar que esse apoio, essa assistência a essa pessoa da família não pode ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Eu não tenho como ficar cuidando da pessoa e trabalhar ao mesmo tempo. Então, 3 requisitos. Está lá tudo no quadrinho que eu vou colocar, que eu já coloquei aí para vocês. Esse quadrinho é muito bom vocês tentarem memorizar. Então, essa é a licença por motivo de doença em pessoa da família. A gente vai ter aí a licença maternidade, que eu vou falar, serviço militar obrigatório, para trato de interesse particular. Essa que cai muito, licença a funcionária casada para acompanhar marido. Vamos falar essa antes da gente dar um intervalozinho. Vamos falar dessa licença. Licença a funcionária casada para acompanhar o marido. Primeiro ponto. Professor, e se for o contrário? Licença o funcionário casado, homem, para acompanhar a esposa. Isso aqui, gente, essa lei ela foi escrita em 1968. Nessa época, ainda não existia no Brasil o chamado Estatuto da Mulher Casada. Até então, tudo que a mulher fazia, ela tinha que pedir autorização do marido para trabalhar, para tirar um cartão de crédito. Tudo ela tinha que pedir autorização, porque a mulher, no Código Civil, ela era considerada, pasmem vocês, vejam o que é a vida. No Código Civil de 1916, que foi revogado pelo atual Código Civil, que cai para vocês, viu? Direito civil cai, viu? Aquela parte lá de capacidade, absolutamente incapaz e relativamente incapaz, cuidado, viu? Isso é danado para cair na IBFC. Até 2002, no Código Civil, a mulher é considerada relativamente incapaz. Vocês já pensaram? Para comprar um carro, tinha que ter autorização do marido. Para trabalhar, autorização. Mas, enfim. Então, licença a funcionária na vida real, isso serve para ambos os sexos. Porque a Constituição Federal veio e disse lá, logo no inciso 1, o que é que, exatamente, Mariana, o CPF era o mesmo. O que é que diz o inciso 1 do artigo 5º da Constituição? Qual é a primeira mensagem que tem no artigo 5º da Constituição? Homens e mulheres
são iguais em direitos e obrigações. Acabou com isso aí. Vamos lá o que diz essa licença. Essa licença, gente, diz o seguinte: a funcionária casada terá direito à licença. Aqui, gente, imprimam isso. Ó, sem vencimento, para acompanhar o marido, funcionário civil ou militar, ou servidor da administração direta ou indireta do poder público, que seja mandado civil de ofício fora do país, em outro ponto do território nacional ou do Estado. Então, essa licença, primeiro ponto, serve para que a mulher, funcionária pública, peça uma licença no trabalho para, por exemplo, a mulher é casada com um militar da aeronáutica, o cara, eu já peguei um processo desse lá no tribunal, gente. Ela é concursada aqui da SAD, Secretaria de Administração aqui do Estado de Pernambuco. Ela ganha muito bem porque ela ocupa o cargo de gestor, é um cargo lá, ela ganha bem demais. Esse processo veio lá. E ela requereu essa licença para ir para acompanhar o marido dela, que era comandante da aeronáutica. Esse cara foi fazer um curso lá nos Estados Unidos, eu não lembro qual era o estado americano. E ela solicitou essa licença para acompanhar o marido. Ele ia passar um ano lá, fazendo um treinamento com as Forças Armadas Americanas. O pedido foi negado, né? Eu não me lembro agora o motivo, mas ela entrou na justiça e a licença foi concedida a ela. Só que essa licença, ela é uma licença sem vencimento. E aí, eu já fiz um quadrinho, não precisa vocês copiarem, que eu fiz um quadrinho aqui de um prazo, qual é que é com vencimento, qual é sem convencimento. Certo? Uma última coisa sobre essa licença, que é importante, tá, gente? Aqui, ó. A concessão da licença dependerá de requerimento devidamente instruído. Olha a duração da licença, gente. Essa licença terá a mesma duração da nova função do marido. Então, cuidado com essa licença. A lei, o estatuto, não fala de prazo. Ele não bota até 24 meses, é um ano. Ele não fala. Por quê? Essa licença terá o prazo idêntico ao tempo que o marido for deslocado para servir. Então, se o cara for passar um ano na Flórida, a licença dela é de um ano, do prazo da licença dele. Terminou a licença dele, não, né? O deslocamento dele para trabalhar fora do estado. Se o afastamento desse cara, se o trabalho dele for um ano, ela vai ficar licenciada um ano só. Agora, o parágrafo 2º diz que a persistência dos motivos determinantes da licença deverá ser obrigatoriamente comprovada a cada 2 anos. Então, se o cara ficar mais tempo, a cada 2 anos, ela tem que ir lá na repartição comprovar a prorrogação do período que esse marido vai ficar lá fora. Tá certo? Tudo bem, gente? Tranquilo? Pronto. Tranquilo. Pronto, show de bola. Então, a gente vai dar uma pausazinha, a gente está com 1h30 de aula, eu vou parar para gravar esse trechinho, e quando a gente voltar, a gente vai falar da licença maternidade, que é muito importante, está ela aqui, certo? Vamos falar da licença maternidade, falar das férias e fazer essas 4 questões, tá bom? Já já a gente volta. Beleza. Dá uma pausazinha aí.